Em 2030, segundo o IBGE, o Brasil será um país de idosos, mas eles estão conquistando cada vez mais espaço e ainda assim sofrem desrespeito por parte da sociedade. Se eu ficar sem trabalhar, sinceramente, eu tenho a impressão de que eu vou ficar doente e vou deixar esse mundo. Agora eu estou vivendo, porque até então só trabalhei, né? Mais nada. Existe um desrespeito entre uma geração e outra e acaba se descartando simplesmente a geração mais antiga. Proteger os idosos é também uma questão cultural. As novas gerações terão de aprender a lidar com estes senhores que, graças aos avanços da medicina, hoje chegam aos 90, 100 anos de idade. Os idosos são o tema do Bom para Todos, que começa agora. Ainda faltam políticas públicas para melhorar a qualidade de vida desses cidadãos. No entanto, boas ações já podem ser vistas. Uma delas é o Centro de Referência do Idoso de São Bernardo do Campo, no ABC. Ali acontecem os bailes e, como em qualquer baile, rola paquera, namoro e sai até casamento. O Centro de Referência do Idoso de São Bernardo do Campo é de fato um modelo no que se refere ao tratamento ao idoso. Cerca de 400 deles passam por aqui todos os dias para se divertir, conviver e se educar. O CRI oferece oficinas de yoga, de informática, inglês, música, de dança. Qualquer idoso, sendo munícipe, porque tem muitos também que não são daqui, são de fora, que gostariam de participar. Mas se a gente abranger todo a ABCD, então a gente não iria dar conta da demanda. Aqui fica o pessoal que gosta de se divertir com cartas. Mas o grande momento acontece nos bailes. Os hormônios estão a todo vapor. Esse casal se comporta como crianças. O genro dela não aceita o relacionamento e eles têm ou tinham de namorar escondidos. Hoje eles decidiram que nada vai atrapalhar esse amor. Vocês estão assumindo publicamente esse namoro? Agora eu estou, mas não se preocupa não que a gente vai dar um jeitinho com a família. Já que apareceu essa oportunidade, então vamos mostrar para eles que nós somos felizes. Que ninguém pode ir com nós, não é? É. Esses bailes famosos já saíram casamentos. Esse casal apaixonado se conheceu aqui. Opa, perdão. Estou te atrapalhando. Você está vendo o baile aí, mas tá gostando? Estou gostando. Estou querendo ir embora. Eu também estou gostando, mas estou desanimado. Não conheço ninguém, também estou indo embora. Você não dança aí? Dou minhas cacetadas, mas estou meio desatualizado, não sei. Não sei dançar muito bem, mas se você quiser, nós podemos dançar aí. Então, vamos fazer isso, né? Elvira e Ralph reencontraram a felicidade de amar e ser amado. Mas antes de se mudar para a casa da namorada, ele teve uma conversa com o filho dela, pedindo permissão para se casar com a mãe dele. Aí ele falou assim para mim, falou, se dá licença, posso conversar com você um pouco a sós? Ele pediu minha mão
em casamento. Mas só que ele disse que eu não dei a mão, olha. Não, mas aí não. Ele pediu pro filho. Quando eu já estava aqui. Não, a minha nora morreu de rir, né? Meu filho também. Meu filho ficou olhando assim. Eu já estava aqui há um mês, eu tenho muita liberdade, é muito bacana, né? Hoje o casal aposentado passa a vida aproveitando, viajando, se amando. Tem coisa melhor? Eu me sinto premiada com isso. Eu acho que Deus achou que eu deveria ter mais uma vez uma pessoa na minha vida. E eu agradeço a Ele por isso. Simão e Ruth, também aposentados, se conheceram num passeio a um pesqueiro e não perderam tempo. Eles decidiram se casar de verdade com a permissão dos filhos no cartório e na igreja. Aliás, um dos filhos de Simão é pastor e participou da cerimônia de casamento do pai. Casamos na quinta-feira, depois no sábado. No sábado na igreja, inclusive, depois no domingo, viagem de lua de mel para onde mesmo? Natal, bem. Natal. Simão é uma prova de que a vida deve ser vivida sem perda de tempo. Ele se casou novamente depois de 6 meses que havia perdido a primeira esposa por causa de uma doença, depois de 48 anos de dedicação. Simão consegue conciliar a dor da perda recente com a felicidade de viver novamente um grande amor. Eu não me importo que ele fale dela bastante. Eu quase não falo porque tanto tempo, né? Tanto tempo. Um cunhado mas dela... Mas ciúme assim de... Eu tenho ciúme dele, né? Tenho, sim. Você tem ciúme dos vivos, das vivas. Das vivas, não dos mortos. Para mim, o falecimento da minha esposa foi coisa recente, né? Então, ainda fica uma dorzinha, ainda uma lembrança, e fica, né? Mas, por outro lado, eu tenho o esteio dela. Então, eu não estou sozinho nessa tristeza, né? Terminam nossas aventuras, chega de tanta procura, nenhum de nós deve ter mais alguma ilusão. O Estatuto do Idoso está completando 10 anos e é inspirado no direito internacional. Atende muito bem às necessidades dos idosos. O que falta é mais agilidade para implantar essa legislação. Nele está escrito que discriminar idosos rende multa e até 1 ano de prisão. Outras penalidades previstas no Estatuto: deixar de prestar assistência ao idoso, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Abandoná-lo em hospitais, casas de saúde ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração, reclusão de 2 a 5 anos. Lesão corporal de natureza grave, reclusão de 1 a 4 anos. Se resultar em morte, reclusão de 4 a 12 anos. Existe legislação, mas não existe políticas públicas suficientes para esse atendimento, né? Então, você vê lançarem várias coisas referente à moradia, garantia de moradia, por exemplo, amparo através do Estado ao idoso em situação de vulnerabilidade econômica, social e tudo mais. Mas é muito restrito. E hoje se trabalham essas políticas muito a nível de convênio com instituições filantrópicas, né? E essas instituições, elas lutam assim com grande dificuldade para atender essa população. Assistência social é o benefício de um salário mínimo por mês para idosos que não têm outro tipo de renda. Tem direito os maiores de 65 anos, cuja renda familiar seja menor do que 1/4 de salário mínimo por pessoa. Voltar ao mercado de trabalho, a maior parte das vezes, é decisão puramente financeira. Mas há muito aposentado que não sabe e não quer saber o que é viver sem trabalhar. Nós fazíamos as catracas do metrô e com isso
eu tinha que às vezes segurar para o soldador. Então eu via como ele soldava e aí a gente vai assimilando. Aí eu virei soldador. Eu falo para eles que eu sou enganador, não soldador. Mas eu sou soldador de primeira aqui. Eu gosto mesmo de trabalhar. Se eu ficar sem trabalhar, sinceramente, eu tenho a impressão de que eu vou ficar doente e vou deixar esse mundo, viu? Vou ficando. Até um dia que eu não aguentar mais, mas acho que Deus vai me ajudar, que ainda vou aguentar pelo menos mais uns 10 anos. Enquanto eu tiver saúde, Deus me ajudar, que eu estiver em pé assim, eu vou trabalhar. Aí depois, se um dia chegar, não ter mais essa condição, aí sim, aí eu... capaz de eu parar. É capaz, não é bem certo não. Com a carteira do idoso, as pessoas mais velhas podem ter gratuidade ou desconto de no mínimo 50% no valor das passagens interestaduais, ônibus, trens ou barcos. No sistema de transporte coletivo interestadual, as empresas reservarão 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. No próximo bloco, ações positivas podem e devem ser copiadas e a alegria daqueles que ainda esbanjam energia. Olha, a hora que eu entro dentro desse mar, eu esqueço de tudo. Eu não lembro de nada, eu esqueço. Então, para mim, ali dentro, é eu e o mar e a prancha remando ali, porque, olha, é muito bom.